Hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Gênesis, do 1 ao 24, versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Versículo 2. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Versículo 3. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Versículo 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Versículo 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Rã, e aos Emins em Savé-Quiriataim. Versículo 6. E aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Versículo 7. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. Versículo 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Versículo 13. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo, pois Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Do versículo 16. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Versículo 24. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte, irmãos. Vamos ver agora porque o título do vídeo é O Crente que Luta e Confia no Senhor. Neste capítulo vemos um cenário de guerra entre reis poderosos, 4 contra 5. No meio desse conflito, Ló, o sobrinho de Abraão, é levado cativo. A princípio, parece uma história política ou militar, mas há uma profunda mensagem espiritual escondida aqui. Abraão não era um guerreiro profissional, mas um homem de fé. Mesmo assim, quando soube que seu parente estava em apuros, ele se levantou para lutar, não por ambição, mas por amor e justiça. E no fim, Deus o honra grandemente, trazendo à tona Melquisedeque, figura do sacerdote eterno Cristo.
Ló havia escolhido viver em Sodoma, Gênesis 13:12, atraído pela aparência de prosperidade, mas sua escolha o levou à escravidão. Quando alguém se afasta da direção de Deus, cedo ou tarde se torna cativo das consequências. Mas Abraão não ficou indiferente. Ele não se acomodou diante do mal nem disse, foi escolha dele. Que se resolva. Abraão entendeu que, mesmo que Ló tivesse errado, ele ainda era família, e sua dor merecia compaixão. O verdadeiro crente não é indiferente à queda dos outros. Ele intercede, luta, ora, e vai ao resgate de quem está em perigo espiritual. Há pessoas perto de nós presas pelo pecado, e Deus nos chama a agir com amor, não com julgamento. Abraão armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão reuniu apenas 318 servos, enquanto enfrentava reis e exércitos treinados. Humanamente era impossível vencer, mas ele foi movido pela fé. Fé que age, fé que enfrenta, fé que confia que Deus luta junto. Ele organizou, planejou, dividiu o grupo e atacou de noite. Ou seja, ele usou sabedoria e estratégia, sem deixar de depender do Senhor. Fé verdadeira não é passividade, é ação confiante. Deus não abençoa a inércia, mas a coragem obediente. Há batalhas espirituais que só se vencem quando o crente se levanta, se prepara e confia no poder de Deus. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Depois da vitória, Abraão foi recebido por 2 reis. O rei de Sodoma, símbolo da corrupção do mundo. Melquisedeque, rei de Salém, símbolo de Cristo, o rei da paz. Melquisedeque trouxe pão e vinho, elementos que apontam para a comunhão e o sacrifício de Cristo, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão então deu o dízimo de tudo, reconhecendo que Deus era o verdadeiro vencedor. Mas quando o rei de Sodoma tentou recompensá-lo, Abraão recusou. Não tomarei coisa alguma do que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Ele não queria que a glória de Deus fosse dividida com o homem. Quando Deus nos dá vitória, devemos dar a Ele toda a glória. Muitos perdem a bênção porque negociam com o mundo após vencer. Abraão nos ensina integridade e dependência total de Deus. Conclusão. Abraão venceu, não porque tinha poder, mas porque andava com o Deus Altíssimo. Ele não se conformou com o mal. Ele lutou com fé e sabedoria. Ele reconheceu que a vitória era de Deus. Assim também nós, como servos do Senhor, somos chamados a lutar as boas batalhas da fé, por nossa família, nossos irmãos, e pela causa do Evangelho, sabendo que a guerra é do Senhor. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14:20. Talvez alguém aqui esteja cativo como Ló, preso por escolhas erradas, ou talvez Deus esteja chamando você a ser como Abraão, um intercessor, um guerreiro da fé. Hoje o Senhor te chama para lutar e confiar, porque Ele ainda é o Deus que entrega a vitória nas mãos dos que creem. Amém. Irmãos, eu peço um favor a vocês, que dê seu like e compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem chegue em mais corações, porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.